Então vamos iniciar, né, colega? São um pouquinho mais depois já de 6h35, renovando aqui os cumprimentos, as boas-vindas para todos e a todos. Vou fazer só aquela abertura de praxe, né? Quem vai comandar hoje é a nossa colega Carolina Navarro, que o Franco estava mencionando agora há pouco, juiz de São Paulo. Agradecimento, Carol, por essa predisposição de contribuir para o nosso Obrigada. clube de leitura da ANB. Você que é muito ativa, tanto no nosso clube como também no clube de leitura da APAMAGES. É, Agradecer também a presença do professor Mário Coutinho, que é o nosso palestrante de hoje, especialista tanto no autor como na obra, né? E também, de maneira muito sensibilizada, professor, agradecer todo o seu empenho. A gente está conversando com ele já, acho que há 1 ou 2 meses, e tanto ele como o professor Cláudio Cardoso, que também está aqui presente, que vai ser o palestrante dos 2 próximos meses, né? Que está nos ajudando a montar esse trimestre de literatura britânica. E nosso amigo secretário cultural, Kelpo Vasconcelos, também aqui presente, agradecer pelo apoio de sempre, ou a consultoria do Coenitim, também infalível, e vocês todos, né, que fazem de verdade o Clube de Leitura. Então, vou rapidamente passar a palavra para a Carol, que vai conduzir. Eu vou estar aqui também como assistente, né, e como leitor também, né, e ávido, tanto pela explanação do nosso palestrante, mas principalmente pelos debates, né, que os colegas sempre de maneira muito proativa, nos engrandece com as suas colocações. Carol, a palavra é sua. Muito obrigado, tá? Obrigada, muito obrigada pelo convite. Não podia estar mais honrada por poder participar aqui com vocês, intermediando. Acho que vamos começar da forma como sempre feita, né? O palestrante fala, depois, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vai colocando no chat ou levanta a mão. Bom, gente, quem quer que tenha lido Coração das Trevas, sabe que não tem nada além para falar desse livro do que livro, não é? Um livro tão pequenininho e que ao mesmo tempo ele impacta tanto, porque ele trata de coisas tão importantes, né, do neocolonialismo, dos, da natureza humana, da maldade humana. Eu acredito que não tem como ler esse livro do Joseph Conrad sem pensar em muitas coisas sobre a humanidade, sobre onde estamos agora, sobre como chegamos até aqui, e ao mesmo tempo ele tem uma forma de escrever que era muito comum, né, no século XIX, que é aquela coisa a história do amigo do meu primo, né, uma história que ele está contando, mas ao mesmo tempo não é bem a história dele, e ele fala tanto sobre o Kurtz, sem ao mesmo tempo revelar totalmente sobre o Kurtz. A gente acaba se encantando com o Marlowe, que é o narrador, e ao mesmo tempo é um personagem que de início é apaixonado ali, né, pelo neocolonialismo, até que ele vai percebendo que a coisa é muito mais dura, difícil do que ele imaginava. Então, eu acredito que a gente acaba viajando junto com ele. E uma curiosidade, não sei se todos pararam para ver, é que o Conrad viveu uma história parecida, né? Porque ele também foi capitão de um navio na Bélgica também, no Rio Congo. Então, muito se discutiu acerca dele estar contando um pouco de tudo que ele viu, que ele vivenciou. Então, tem mais esse gostinho. E para falar sobre isso, nós temos aqui não podia ser uma pessoa melhor do que o Mário Alves Coutinho, que assim, Mário, você é de tudo um pouco, né? Ele é psicólogo, ao mesmo tempo, ele é ensaísta, ele é tradutor, ele é escritor, ele tem assim uma experiência enorme como jornalista também. Diz aqui, me disseram, um passarinho me contou que gosta muito dessa obra e do escritor. Acredito que não podíamos estar em melhor companhia para desvendarmos um pouco todo esse mundo aí, desse romance. Mário, seja bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite. Eu agradeço. Vou, Você terminou a sua ótima introdução? Ai, perdão, terminei sim, já te passo a palavra. Não... Que vergonha falar do livro antes de você, mas só quis dar uma apimentada. Eu acho que você
falou com exatidão. Acho que você tratou de alguns assuntos que eu vou tentar desenvolver aqui, mas com muita propriedade. E eu pretendo, então, fazer o seguinte. O primeiro tópico que eu vou tentar falar sobre o livro é a técnica narrativa e poética de Joseph Conrad, principalmente, não só em geral na obra dele, mas principalmente no Coração das Trevas. E, para fazer isso, eu vou citar um ensaísta e crítico brasileiro, e escritor brasileiro, austríaco, Otto Maria Carpo, que tem uma obra que é genial e é algo de incomum no mundo inteiro. É a história da literatura ocidental do Otto Maria Carpo. Não existe isso, nada disso que eu saiba, em inglês ou em francês, história da literatura ocidental. Bem, olha só o que ele diz sobre o Conrad. Eu vou citá-lo aqui. Conrad abandonou a técnica do romancista onisciente, isso é, do narrador onisciente. Eu vou ali, meu bem, na sala. Um narrador onisciente, ele sabe tudo que os personagens fazem, dizem e pensam, né? Isso é um parênteses que eu coloco, mas citando ainda Carpo, a ponto da narração indireta, adotou a narração indireta por meio de vários narradores fictícios. Cada um conhece só uma parte da história total, narrando-a do seu ponto de vista. Isso é muito claro em Coração das Trevas. Quem começa o livro, vocês vão se lembrar, não é o Marlowe, é alguém, num grupo de 4 ou 5 pessoas, que está no iate, no Tamisa, onde está o Marlowe. E ele passa, algum tempo depois, ele passa a bola para o Marlowe, que aí ele assume realmente a narratividade de uma maneira geral. Mas o próprio Marlowe ele vai usar a narrativa e o testemunho de várias pessoas que vão falar do Curtis, vão falar do que ele fez, do que ele pensou, no que ele agiu, antes dele aparecer. E ele, na verdade, o Curtis aparece muito pouco diretamente. Ele é mais refratado através dos outros, através de narradores. E essa é uma invenção do Harry James, que era um amigo do Conrad, mas é muito uma invenção do próprio Conrad, esse refratamento, né, se eu posso falar disso, da narração. Isso transforma a narração em algo assim que requer, acho eu, a imaginação do leitor, porque um narrador diz uma coisa, o outro diz outra, e talvez o todo, talvez eles falem do todo, todos eles, juntos, mas falta alguma coisa. Quem lê é chamado a interpretar, a completar a lacuna. Muito bem. Eu diria também que Conrad ele foge na sua narração de uma outra armadilha, a do narrador-personagem subjetivo, narrador-personagem subjetivo, portanto, que fala do princípio ao fim, de um único ponto de vista, o seu. E, evidentemente, esse narrador pode ser um narrador não confiável. É só a gente lembrar do Betinho, do Bentinho no Dom Casmurro, que é um narrador. Ele é personagem e é narrador. Agora, ele é um narrador não confiável. Ele acusa Capitu de traição, mas ele era o marido dela. Isso não será o ciúme dele que está falando? O Conrad ele foge deste narrador total, né? o narrador personagem. Então, temos
então, em Coração das Trevas, um narrador que eu chamaria de objetivo participante subjetivo, porque é o primeiro narrador que entrega, que passa a bola para o Marlowe, no qual Marlowe é o personagem principal. Ele é o personagem principal, mas não é o único. E que vai narrar a maior parte das aventuras do livro. Narrador subjetivo, portanto. Marlowe, por sua vez, dá sua vez para outros narradores, como eu falei antes, que vão discorrer principalmente sobre Curtis, suas ideias, suas ações e práticas. O que temos, então, é um caleidoscópio. O livro é como, em termos narrativos, ele é como um caleidoscópio, ou um feixe, se quiserem, que se completam e, ao mesmo tempo, contradizem a narração principal, tornando-a singularmente rica, complexa e contraditória, e ambígua e ambivalente. Tudo isso acho que se aplica a Coração das Trevas. É um livro que ele admite várias interpretações, várias aproximações, e eu acho que isso tem a ver com a própria narração e a narrativa que Conrad usa. Nas outras obras de Conrad, Lord Jim, por exemplo, para falar de um pouco dele em geral, ainda existe a figura tradicional do narrador onisciente, que não é personagem do livro, não em Coração das Trevas. Em Coração das Trevas, todos os narradores, com aspas ou sem aspas, eles são personagens. Mesmo passageiros, eles são personagens. Bem, eu acho que eu procurei acentuar muito a narrativa do livro e compará-la com outras narrações, porque essa escolha e essa criação, isso é muito uma criação do próprio Joseph Conrad, e ela é operante o tempo inteiro, digamos, no Coração das Trevas. Essa é a grande diferença, uma das grandes diferenças do Coração das Trevas. E da obra do Conrad também. Mas, assim, em seguida, eu pretendo, então, comparar algumas coisas que Conrad disse a respeito não só desse livro, mas em geral da obra dele, mas que tem a ver com o livro, que nos esclarece um pouco sobre também o livro. Ele fala assim: escritores dizem mais do que se dão conta. É claro, se a gente pensa que o escritor ele é consciente, ele escolhe o que ele vai falar, o livro que ele vai escrever, a forma que ele vai dar, mas ele usa o inconsciente dele sem se dar conta, então, realmente, isso é uma verdade. Né, que os escritores dizem mais do que se dão conta. E isso é aplicável, claro, no Coração das Trevas. Nenhum artista pode dar o que ele quer, pois a humanidade não sabe o que ela quer. Mais uma vez, é corretíssimo da parte do Conrad, que é mais ou menos contemporâneo do Freud, e sendo que Freud vai dizer que a agência que nos determina é o inconsciente, não o consciente. Então, assim, é claro que a humanidade muitas vezes não sabe o que ela quer. Ela acha que quer algo e ela quer outra coisa. Bem, eu lembro, aí eu gostaria de lembrar uma frase também de um escritor inglês, David Herbert Lawrence, que ele diz: "Never trust the artist, trust the tale." Nunca confie no artista, confie na narração. Isso, assim, trocando em miúdos, ele quer dizer o seguinte: não confie no que o artista fala fora do livro, o que ele diz que quis dizer, não confie até mesmo na teoria dele, que ele fala fora do livro, ou até mesmo dentro do livro, mas confie na narração, isso é, no que está no livro, no que está escrito ali no livro.
é aquilo, é que realmente é o sumo do escritor. Uma outra coisa que Conrad fala, que eu acho extremamente interessante, é o seguinte: o ser humano é sempre um vir a ser, ele não é propriamente nada. Claro, eu acho que se a gente presta atenção nos livros do Conrad e na vida da gente, a gente percebe que a gente está mudando o tempo inteiro, a gente está sempre querendo algo, sempre lutando para conseguir algo, indo em direção a algo, portanto, a cada momento, talvez, a gente é um projeto, na verdade. É um projeto como diz o Joyce, um work in progress. Nós somos um trabalho sendo feito, né? E, principalmente, ele diz algo que tem muito a ver com a filosofia dele, implícita dele, que é o seguinte, o Conrad: existe somente o dever de tentar eternamente e com nenhum compromisso com sucesso. E ele fala também o seguinte, que nós devemos prestar atenção não no que a pessoa fala, mas no que ele faz. E isso é muito claro quando a gente pensa em Coração das Trevas, porque Kurtz, ele pretende civilizar a África. É o objetivo claro e principal dele. Ele descreve um texto que está no livro sobre isso. Mas, na verdade, a ação dele é particularmente desumana. A gente percebe, através da narração do Marlowe, as cabeças que estão cercando a casa dele quando Marlowe chega e tudo que ele faz em termos de exploração colonial. Finalmente, assim, Conrad fala o seguinte: cada romance contém um elemento autobiográfico, mas existe uma biógrafa, a última biógrafa dele, Maya Jasanoff, que fala o seguinte: o que é um romance, depois de tudo, senão um trabalho da imaginação? Então, nós temos a autobiografia, porque o Conrad, como a Carolina mesmo chamou atenção, essa experiência de entrar no Rio Congo e procurar o Kurtz para trazê-lo para a Bélgica, né? É a intenção do Marlowe no livro. Agora, o Conrad fez isso. O Conrad ele se empregou junto na Bélgica, foi no Congo belga e para trazer exatamente uma pessoa na posição do Kurtz. Então, é autobiográfico, até um certo ponto, o livro. Mas é também um trabalho de imaginação. Claro, todo trabalho de ficção, todo romance, tem esses dois elementos. É fundamental. E eu diria que, citando agora já um grande autor sobre Conrad e sobre esse livro, a prosa que é Edward Said, que é um ensaísta americano palestino, ele escreveu: a prosa de Conrad não é imerecida prolixidade de um escritor descuidado, mas o concreto e particular resultado da sua imensa luta consigo mesmo. E, tentando terminar essa passagem sobre a técnica do Conrad,
eu voltaria a Carpo. Ele diz: Conrad é um grande poeta descritivo em prosa. Eu acho que isso é perfeito. Conrad é realmente um prosador, é um romancista, mas ele é um poeta também. O que ele escreve, o que ele descreve e escreve assim, está no nível de poesia, realmente, quase de poesia mesmo. Então, tentando terminar, eu diria o seguinte, né, nesse aspecto do tema, da narratividade conradiana. Um dos efeitos mais surpreendentes dessa técnica narrativa de Joseph Conrad é que o personagem mais importante da novela, Curtis, só aparece no final do livro e morre pouco depois. Tudo sobre ele antecipado por vários testemunhos e narradores e avaliado por Marlowe depois que ele morre. E então, assim, daí a ambiguidade fundamental da narrativa e do livro, eu acho, né? Devido a essa técnica. Bem, eu, em seguida, eu pretendo falar de alguns temas de Joseph Conrad no livro. E, para começar, eu lembro uma frase da Hannah Arendt. Ela fala o seguinte, ela analisou também esse livro. O livro, né, é uma englobante escuridão que, no fim da novela, é mostrada em Londres e na África. E isso é perfeito, porque, se vocês se lembram do livro, da novela, desde o começo, o narrador, o próprio Marlowe, fala da escuridão, primeiro no título, né? The Heart of Darkness. Canais de Educação do Brasil. Como? O microfone que estava aberto e fechado. Pode continuar. Tá. Então, assim, desde o começo, vocês devem se lembrar, existe uma comparação entre Londres e a África. Fala-se muito da escuridão que está sobre Londres, né? No começo do livro. Depois, me parece que é o Marlowe mesmo, vai lembrar para todo mundo que a Inglaterra, há 2000 anos atrás, era um país selvagem. E foi, digamos assim, invadida pelos romanos, que era a civilização mais adiantada da época. Então, ele vai um pouco lembrar aos conterrâneos dele, que, na verdade, ele era polonês até, que a Inglaterra, 2000 anos atrás, era selvagem e foi tomada ou foi invadida por civilizados que eram os romanos. E também eu acho que ele é perfeito porque ele usa o imperialismo, vamos dizer, o belga e não o inglês. Ele podia ter falado da Índia, ou ele podia ter falado de outras barbaridades, vamos pôr aspas aí, inglesas. Não, ele fala dos belgas. Mas é muito fácil, eu acho que transpor isso, a Bélgica como um campo de uma barbaridade enorme, para o imperialismo inglês, da mesma época, ou de depois até. Mas então, desde o começo, na verdade, Conrad vai falar dessa escuridão, ele vai falar da selvageria, associada à escuridão como metáfora da selvageria, da violência, da exploração e de tudo isso, claro. Então, eu gostaria de citar algumas colocações dele, que são o seguinte: poderíamos controlar essa coisa estúpida ou ela nos controlaria? E ele está, mais uma vez, entrando no tema do livro, porque a tentativa de controlar
vamos dizer, do Kurtz, mas ele é controlado por essa escuridão, ou essa selvageria, ou ele é atingido, ele engloba essa selvageria. Então, somos continuos. Eu gostaria também de citar um poeta inglês americano. Somos T.S. Eliot. Somos continuamente lembrados do poder da natureza, que é extremamente presente em Coração das Trevas, e do isolamento e fraqueza do homem. Isso eu acho que é perfeito como uma leitura do Coração das Trevas, do grande poeta T.S. Eliot. E entrando propriamente no Kurtz, a gente lê exatamente no Coração das Trevas. Somos continuamente lembrados do poder da natureza. Não, tudo pertencia a ele, Kurtz, né? Kurtz. Mas isto era o de menos. O que importava era saber ao que ele, por sua vez, pertencia, quantos poderes das trevas podiam reclamar a sua posse. Então, aqui nessa passagem, Conrad está dizendo que Curtis, muitas vezes, era pertencido por esse poder das trevas, e extremamente pertencido, né? E para caracterizar ainda melhor assim o Coração das Trevas e o que o Marlowe descreve do que ele vê, tudo aqui é repelente para mim, homens e coisas, mas homens acima de tudo. Sou repelente para eles também. E mais, ele fala, uma aura infecta de rapacidade boçal se espelhava por todo aquele lugar, como odor que emana de um cadáver. É bem forte isso, ele descrevendo o que era o Congo belga naquele momento. A gente não pode se esquecer que, durante 10 anos, no Congo belga, morreram 10 milhões de negros com essa exploração. Eles morriam de doença, morriam de estafa, morriam de falta de... A comida não era apropriada para eles, de tudo isso. Morreram 10 milhões de pessoas. E mãos foram cortadas, enfim. A barbaridade belga foi reconhecida, inclusive, pelo atual rei da Bélgica, que, num depoimento para o Congo belga, para o Congo hoje, ele quase que pede desculpas pelo que, durante 10 anos, a Bélgica fez na África. Depois eu posso procurar a citação exata do que ele fala para vocês, mas, em resumo, ele até quase que pede desculpa. Então, a Maya Jasonoff, a biógrafa do Conrad, ela fala o seguinte: a questão para Conrad não era que os selvagens seriam humanos, era que qualquer ser humano podia ser selvagem. Então, eu perguntaria a vocês se eu já estou chegando na meia hora que me foi alocada, ou se ainda tenho mais algum tempo. Pode ficar à vontade, professor. Pois é, eu tenho mais uns 5 ou 10 minutos, né? Sim. Então, a gente vê que no livro ele fala de uma viagem da Europa à África, revertida metaforicamente do presente ao passado, da luz para as trevas, da civilização para a selvageria, da sanidade para a loucura. Esses são todos termos que, de alguma maneira, são tratados no livro, né? A selvageria é a loucura, a civilização, a sanidade é a loucura, a selvageria e a civilização, a luz e trevas, são todas metáforas que
transparecem no livro. Eu acho assim, eu tinha trechos aqui que eu acentuo a narrativa dele sobre os negros e sobre os administradores. Mas eu acho que não precisa. Vocês acho que leram, vocês sabem que o livro ele narra muito bem a violência dos administradores do Congo, que são brancos, e os negros, que são assim explorados de uma maneira terrível. Eu acho que eu posso passar Mas, assim, eu queria, de alguma maneira, falar do Kurtz, que ele era, ou pretendia ser, uma pessoa que altruísta, que era altruísta e que ele queria civilizar o Congo. A missão dele, para ele mesmo, era civilizar o Congo. E ele escreve um texto, que está no livro, né, onde ele fala o seguinte: pelo simples exercício da nossa vontade, podemos exercer um poder praticamente ilimitado para o bem. Isso ele fala no início, talvez, do texto. Mas, no final do texto, ele escreve o seguinte, uma frase terrível: exterminem todos os brutos. Essa é uma frase assim, que coloca a ambiguidade do Kurtz assim, óbvia e clara. Ele pretende ser um humanista, pretende civilizar o Congo, mas, na verdade, o que ele faz, assim, o ato dele, não a intenção, não a intenção, mas o gesto dele é massacrar os negros na África. Assim, isso deixa ser transparecido no livro. E uma outra frase de Coração das Trevas é que toda a Europa contribuiu para a feitura de Kurtz. Ele é alemão, filho de alemão com inglesa, nasceu na Bélgica, provavelmente. Então, ele é um resumo da Europa. E, aliás, um livro que eu li me diz o seguinte, que a palavra Europa ela significa escuridão. Lá atrás, assim. Eu te liguei. Paulo, dá licença. Você está falando no telefone, a sua voz está transparecendo aqui. Oi. Entendeu? Toda a Europa contribuiu para a feitura de Kurtz. E eu gostaria de terminar essas colocações sobre Kurtz no livro com alguns filósofos franceses. O Jacques Maritain, por exemplo, um filósofo católico. Quem não conhece as regiões do mal não conhece grande coisa deste mundo. E Marlowe, George Steiner, que fala: Kurtz torna-se uma espécie de obsessão para o protagonista Marlowe, que não percebe que sua inquietação com o outro é, na verdade, a inquietação não reconhecida consigo mesmo. Eu colocaria o seguinte: Marlowe poderia dizer, ao final de Coração das Trevas, como Conrad diz sobre Lord Jim, na introdução do livro de Lord Jim, ele era um de nós. Eu acho que Marlowe poderia dizer, porque ele se identifica um tanto com Marlowe. Ele se identifica um tanto, mas ele também descreve a desumanidade.
mas eu acho que a posição do Marlowe é reconhecer no Kurtz um pouco dele. Então, para terminar, assim, falando de algumas interpretações que foram feitas sobre Coração das Trevas, em geral, eu diria o seguinte: a viagem de Marlowe se transforma numa descida ao inferno. A questão principal sendo se Conrad ecoa Dante, Virgílio, na Eneida, ou a lenda de Orfeu. Ou se reflete, analogias bíblicas também foram usadas. A história reflete o mito da queda humana, a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Curtius é expulso do Éden. Curtius é um Satã cristão, é uma epifania ou história de uma descoberta em termos joycianos. E gostaria de citar também Claude Lévi-Strauss, que diz o seguinte: o selvagem persiste em todos nós, e já que ele está sempre presente em nós, estamos errados em desprezá-lo quando ele está fora de nós. Claude Lévi-Strauss. E, para terminar, Montaigne, que diz algo extremamente justo: cada um chama de barbárie o que não é seu costume. Bem, eu acho que o tempo de exposição, eu acho que é mais ou menos esse, ou talvez até tenha esgotado, então eu passo a palavra para a Carolina de novo, para ela conduzir o debate, né, que se seguirá. Muito obrigada, Mário. Nossa, que aula, hein? Fiquei com vontade de ler o livro de novo, para tentar em mais detalhes aí por conta do que você falou. Antes de passar a palavra para o Franco e para o Plauto, tem duas coisas que eu gostaria, se você pudesse saber sua opinião. A primeira é em relação realmente a essa forma da narrativa, né? O Joseph Conrad é considerado um dos maiores escritores de todos os tempos. Esse livro dele é considerado um dos maiores, embora realmente seja um livro tão pequeno, se a gente for pensar, né? Você acha que essa forma de narrativa indireta, né? Aquilo que eu falei, parece que assim, é como se alguém estivesse contando uma história de uma outra pessoa, a gente fica meio na dúvida se realmente aconteceu daquele jeito ou não, causa uma desconfiança que dá uma pimentada. Você acha que esse jeito de escrever é um dos responsáveis por tanto sucesso, assim, por ser uma obra tão intrigante, ou podia ter sido contado de outro jeito que a história seria interessante da mesma forma? Já que você é um escritor, não é? Uhum. Como você enxerga essa parte aí da narrativa? Eu posso te dar só a minha opinião, realmente. Eu acho que só podia ser feito dessa maneira, porque, assim, Conrad, ele faz isso, às vezes mais, às vezes menos, em quase todos os livros dele. Ele partilha, ele faz esse caleidoscópio de narradores que relativizam a narração, relativizam a história e intrigam o leitor, assim, porque de um narrador vai para o outro, de outro muitas vezes vai para outro, e assim você não tem certeza absoluta, fica um mistério, em grande parte fica um mistério. E ele é considerado realmente ele e Henry James, que era amigo dele, moravam perto um do outro e se gostavam muito, eles eram amigos. Mas, assim, ele aprofundou mais ainda do que o Henry James, essa coisa do olhar, que tem alguma coisa a ver com cinema, inclusive. É outra coisa que eu poderia falar, né, da adaptação de Coppola fez do Coração das Trevas, e que Orson Welles queria fazer o primeiro filme dele. O primeiro filme de Orson Welles é Cidadão Kane, mas ele teria querido que fosse Coração das Trevas. Isso em 1939. Ele queria que fosse.
não é nada sem importância. Mas, assim, o Conrad tem assim, muitos teóricos de cinema dizem que ele é contemporâneo do cinema e ele foi discute-se se ele foi influenciado ou se ele influenciou o cinema, a narrativa dele, a perspectiva, esse olhar, esses diferentes olhares que narram o filme, que narram o livro. Eu acho que é um grande inovador, é um gênio que mudou tudo, tanto na literatura quanto no cinema, acho eu. Concordo. Uma última questão de passar para o Franco, eu vi que há um tempo atrás tiveram muitas críticas dizendo que talvez tivesse racismo dentro do livro. O Archeb, não sei se é assim que fala o nome dele, parece que foi um dos grandes críticos. Lendo o livro, para mim, foi o oposto. Né? Ele critica, não é, o outro lado, inclusive, da forma como ele depois descreve, quando ele volta para a cidade, uma cidade sepulcral. Eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que a ideia dele é mostrar o quê? Como aquele personagem chegou com uma ideia totalmente equivocada, não é, dos congolenses, e depois como isso foi se modificando. Você concorda comigo? Você acha que tem racismo nesse livro? Eu acho que não tem nenhuma espécie de racismo. Eu, inclusive, chamaria a atenção o seguinte: o Conrad era um nobre polonês. Ele, de alguma maneira, ele se identificava com... Ele no final da vida, assim, ele se transformou no inglês, trabalhou na Marinha Inglesa. Ele, de alguma maneira, ele se identificava muito com a Inglaterra e até mesmo com o Império Inglês, o britânico. Isso aí é uma verdade. Ele valorizava a civilização inglesa, vamos dizer assim. Mas ele no livro, ele denuncia terrivelmente essa exploração belga na África. Assim, eu acho assim que uma coisa é exatamente isso que eu tentei passar antes. O que ele poderia ter dito, dado a ideologia dele, era uma coisa, mas o que ele realmente disse foi outra. E para te dizer a verdade, assim, para ir ao nível pessoal, ele foi terrivelmente afetado por essa viagem dele ao Congo. Aí eu já estou falando dele, e não do Marlowe. Ele foi terrivelmente afetado, ele ficou doente e ele morreu com doenças que o perseguiram a vida inteira, e ele morreu em 1924 por causa disso. Entendeu? Mas, assim, quanto ao livro, eu acho que ele é uma das denúncias mais terríveis do racismo e o imperialismo belga e europeu. Eu acho. Né? Se existe diferentes opiniões, eu até gostaria de ouvir. Interessante, Mário. Vou passar, então, para o Franco Cocuzza, que está aí já com a mãozinha levantada, para que ele nos brinde com a sua sabedoria de sempre. Muito obrigado, Carol. Agora, brindar com a sabedoria de sempre já foi demais, hein? Professor Mário Alves Coutinho, parabéns pela sua belíssima aula, que palestra linda, gostosa, que cultura, que coisa emocionante ouvir tudo isso. Eu digo que eu gosto de participar, eu participo do Clube do Livro aqui da MB desde o começo e da Pamages já depois de iniciar. Eu gostoso de participar é que, além da gente ter um convívio com pessoas assim maravilhosas que gostam de cultura, gostam de leitura, a gente pode conhecer autores novos e ter assim, palestras magníficas. Por exemplo, eu não conhecia o Conrad. E aí eu peguei essa edição aqui, comprei essa edição aqui, fui olhar, na primeira vez que olhei a capa, eu olhei a parte de trás e falei assim, nossa, serviu de argumento para o Apocalipse Sinal do Coppola. O pessoal mais novo não conhece, mas quando foi lançado isso em 75, foi um sucesso total, que era um filme fantástico, né? Marlon Brando, coisa linda. Depois não consegui mais pessoas vou assistir novamente. E eu adorei o Conrad, e eu li a biografia dele, e o livro dele tem partes autobiográficas, né? Quando ele agradece para a tia que ajudou ele a arrumar um emprego na companhia,
E ele está agradecendo, na verdade, para a vida dele, para o tio dele, que acabou dando a educação e queria que ele fosse alguma outra coisa que não fosse um marinheiro. E o escritor. Isso, e é verdade, né? Ele acabou, então, homenageando o tio nesse livro dele, citando a tio. Mas me deixou muito... Eu fiquei muito contente, sabe por quê? Por uma outra coisa, uma particularidade minha. O meu pai, que leva o nome de Franco Cocuza, quando fui ao tribunal, eu sou Franco Oliveira Cocuza. Usei o Franco Cocuza para homenagear meu pai. Meu pai é siciliano, imigrante da Itália, e filho de um consultor muito rico, perdeu a mãe cedo, e aí, quando ele tinha 15 anos, ele fugiu de casa, se alistou na Marinha de Guerra, ele é de 1922, então, em 1937, ele se alistou na Marinha, e aí foi marinheiro e fez a Segunda Guerra Mundial inteira no destroyer, foi náufrago 3 vezes. Eu tenho o certidão de óbito dele aqui, do naufrágio que ele teve lá em Bósforo, e aí eu fui criado a minha infância inteira, não teve também muito estudo, praticamente quase nada, ouvindo história de marinheiro. E quando eu li a biografia do Conrad, eu fiquei assim emocionado, sabe? Porque eu fiquei lembrando muito do meu pai, falando assim, eu gosto muito disso, talvez pela minha infância. E eu até anotei alguns livros que falaram na biografia, e eu queria que isso assim, indicar, eu gosto de ler mais, eu não gosto de ler só um livro de um autor, mas mais alguns. Então, você está aqui, se eu pudesse dar uma penadinha, assim, só para dizer, olha, esse aí vale a pena, esse aí deixa por último. Então, eu anotei aqui, olha, acho que o Nostromo, deve ser, Nostromo, uma coisa assim. O Espelho do Mar, Lord Dickinson citou, O Negro do Narciso, e um que ele demorou, parece que 20 anos para escrever, que é O Salvador. Eu anotei esses 5 livros aqui, e se eu pudesse dar uma penadinha de 10 segundos para cada um, já seria, assim, acho que interessante para muita gente que também faz isso. Muito obrigado, professor. Foi um prazer imenso estar aqui compartilhando esse período com o senhor. Os livros que você citou, todos eles são muito bons. Eu citaria mais 3 ou 4 que são grandes obras-primas dele. Um se chama Victory, Vitória, um livro maravilhoso. Tem também um outro que chama Chance. Eu acho que a tradução em português é Acaso, é o Acaso. Eu não sei se tem atualmente edição desse livro, mas é Chance, em inglês, né? Tem o Agente Secreto, que é um livro também fantasticamente genial. The Secret Agent. E Under Western Eyes, Sob o Olhar do Ocidente. Também não sei se tem esse livro em português. Under Western Eyes. E aí, né, nós já somando aí com os títulos que você mesmo falou, nós temos aí cerca de 10 livros para você ler. Né? Você já tem 10 livros para ler do Conrad. Mais 10 para a biblioteca do Franco. Tiago, vou passar a palavra para você. Obrigado, Carol. Parabenizar o professor pela brilhante exposição, os colegas pelos comentários. E eu tinha só 2 pontos, professor, para o debate aqui, né? Primeiro, que me impressionou muito, digamos assim, a riqueza de detalhes descritivos, né? Uhum. Na forma dele contar a história, né? Ele descrevia muito tudo, né? A floresta, né? A floresta. Isso, tudo, rio, né? A embarcação. Tem um detalhe maravilhoso no livro, que é um navio francês dando tiro de canhão numa paisagem que não tinha ninguém. Isso. Isso é terrível. Mas não dá para ver nada. E aí, sobre esse ponto, professor, a pergunta seria se assim, essa riqueza, né, descritiva, se é uma marca do autor ou seria uma marca da obra. Se nessas outras obras também ele tem essa característica de descrever com muitas minúcias, né?
Seria o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu faço logo os dois para o senhor ficar mais à vontade de falar sobre os dois logo em seguida. O segundo ponto seria assim, durante toda o romance, né, as pessoas falavam muito com o narrador sobre o Kurtz, né? E aí começou a ser projetado, pelo menos ao meu sentir, assim, me corrija se eu estiver errado, começou a ser projetada uma ideia do que e de quem seria o Kurtz no narrador, até que chega um momento que ele conhece o Kurtz. Isso. E me parece que quando ele conhece aquelas ideias pré-formadas, né, que ele tinha, parece que não eram exatamente o que ele esperava encontrar. Ele chega até a desenvolver um pouco de sentimento de ojeriza, né? No final fica bem nítido, né? Quando encontra a moça lá, que eu esqueci o nome. É a né? prometida. A prometida, isso. Ele finge, né, que tinha aquela admiração toda, mas ele, no fundo, no âmago dele, ele parece que tem assim um sentimento até um pouco assim de aversão, né, ao Kurtz. Eu queria saber se essa percepção era isso mesmo, né? Se foi isso mesmo ou não era por aí. O que o senhor acha? Bem, tentando te responder as duas questões que você colocou. Eu acho que ele, no Coração das Trevas, é claro que eu acho que ele descreve maravilhosamente a África, a floresta, os segredos, o mistério dela, e outros detalhes, né? Os detalhes dos lugares que ele passa, os negros morrendo numa grota lá, e todos os detalhes, as cabeças fincadas em volta da casa do Kurtz, isso ele narra maravilhosamente bem e terrivelmente bem, né? Inclusive, ele narra tudo isso. Agora, também na obra dele é um tanto quanto dessa maneira. Você vai ver que Conrad é muito detalhista. Ele é muito detalhista, realmente. Agora, voltando ao Kurtz e ao Marlowe e a relação dos dois, eu acho que a leitura que você fez é plenamente assim. Conrad escreveu acho que ele escreveu esse romance ou essa novela para as pessoas interpretarem da maneira que elas são capazes de ver, de enxergar e de ler. Cada um, provavelmente, com uma leitura, se não totalmente diferente das outras, mas assim, com alguma diferença. E a sua leitura é perfeitamente cabível e aceitável. Agora, eu acho também que existe uma simpatia, vou pôr entre aspas, ou o Marlowe, ele entra no Congo como o Kurtz entrou. A tarefa dele é mais ou menos repetir o Marlowe de alguma maneira. Então, existe alguma identificação dele com o Marlowe. E é tanto que, no final do livro, ele, na conversa com a prometida dele, quando ela pergunta qual foram as últimas palavras dele, ele mente. Piedosamente, ele mente. Ele fala, ele falou de você. Na verdade, o que ele diz as últimas palavras dele são the horror, o horror. E o que significa essas últimas palavras dele? Que assim, que coisa terrível que foi a vida dele, que era muito bem intencionada, entre aspas, era uma tentativa aparentemente de civilizar o Congo, mas que, na verdade, destruiu
de alguma maneira, toda uma região e foi desumana, né? Agora, eu acho que essas duas coisas estão, acho, de alguma maneira, colocadas na narratividade do livro, se você lembra de outros narradores do livro, de outras testemunhas do livro, que são amplamente favoráveis ao Marlowe, que são elogios, são ou até mesmo a descrição assim de alguns negros e uma negra especificamente que não querem que ele vá embora, né? Isso fica claro também. Então, o livro é ambivalente e ele não é assim uma linha reta. Eu diria isso, né? Assim, basicamente. Perfeito. Lívia Freitas, sua vez. Obrigada, boa noite a todos. Parabéns, professor Mário. Adorei a palestra. Bom, na verdade, eu não tenho assim uma pergunta específica, mas eu tenho assim algumas considerações que talvez até como falou agora o colega, acho que foi o Tiago, eu acho que eu estou pensando diametralmente o oposto dele, mas vamos lá. Ou talvez eu esteja pensando a mesma coisa, né? Primeiro que eu achei a narrativa bem complicada. Eu, particularmente, tive uma dificuldade de me encontrar dentro da narrativa, e eu ia e eu voltava, e eu comecei a grifar alguns trechos, então eu li muito lentamente esse livro, e eu vi realmente que comentários de que, embora seja uma obra relativamente curta, ela não é de fácil leitura. Você dificilmente lê numa sentada só, né? Foi o que aconteceu comigo, né? Até porque eu vou lendo devagar também as obras em razão do tempo. Então, eu me perdi muitas vezes na narrativa, eu não sabia quem estava falando, a quem ele estava se referindo, e essa técnica do autor de não dar nome a personagens é como se eu estivesse assistindo a uma peça, a um monólogo, né? É só o Marlowe, praticamente, que fala, embora haja alguns outros narradores, mas eu tive a impressão de que, basicamente, é o Marlowe que está o tempo todo ali contando e narrando, e eu me perdi demais, eu não achei fácil a compreensão, e me chamou a atenção essa exploração, é como se a obra fosse um protesto, um manifesto contra essa exploração predatória, e o enfoque é muito no ser humano, predatório em relação aos homens da África, né? Mas hoje em dia seria um enfoque mais ecológico, também ecológico em relação aos animais, né? Que quase correm risco de extinção. Mas tem um ponto que me chamou a atenção desse culto, quase que essa figura quase que lendária do Kurt, e como que as qualidades dele sendo exaltadas como um culto ao herói. Ele é um herói, ele é um anti-herói, ao meu ver, ele é um anti-herói, mas o narrador o trata como um herói, e ele é deusado, exaltado, e até mesmo após a morte, falam das qualidades dele, que ele poderia ter sido um político, porque ele tinha aquela qualidade da oratória, ele era muito eloquente, né? E era isso que chamou a atenção do Marlowe, essa eloquência, ele queria conhecer pessoalmente essa pessoa tão eloquente. Então, a gente fica naquela expectativa, a narrativa toda de, enfim, conhecer esse Kurt, porque o livro todo é como se fosse um culto ao herói, né? Ou ao anti-herói, não sei. Eram essas as minhas considerações, professor. Eu acho que você colocou com perfeição a ambivalência do livro, porque o Kurtz é um herói para várias pessoas, para vários personagens,
que aparecem na novela, mas ele é anti-herói também. Eu acho que ele é herói e anti-herói para o próprio Marlowe. A narrativa do Marlowe acho que deixa claro o anti-herói que ele é, mas deixa claro também o herói que ele foi para outras pessoas e o herói que ele quis ser, que ele pretendeu ser. Mas, assim, como diz o próprio Conrad, numa passagem que eu li para vocês, é importante, o importante é que as pessoas... Isso inclusive, é algo da filosofia existencialista. Você se define pelo que você faz, não pelo que você acha que é, não pelo que você teoriza que é, não pelo que você pretende ser, mas pelo que você faz. O que você faz te define. E se a gente for definir o Marlowe, eu, um leitor, ou você, ou algum outro, pela que ele faz, ele é um anti-herói. Agora, o que eu acho assim especialmente inteligente e genial no livro é essa capacidade que o Conrad tem, através dos refratamentos narrativos, dos vários narradores e opiniões que circulam no livro e que talvez dificultaram a sua leitura, que assim, ele dá uma visão global, uma visão inteira da situação que permite diferentes leituras, diferentes percepções e assim, ele não é, mais uma vez, uma linha reta. Não é. Realmente, ele não é fácil de ler por essa narratividade própria dele, que ele, de alguma maneira, ele inventou. Eu não sei se eu esclareci para você alguma coisa, mas, assim, em princípio, é o que eu teria a dizer sobre a questão que você colocou, que eu acho que é perfeita, porque você fala do herói e do anti-herói, e isso está no livro. Obrigada, professor. Eu li, professor, até me corrija se eu estiver errada, mas que ele recebeu muitas críticas por conta até dessa linguagem dele, que falavam que ele era um polonês com uma linguagem, às vezes, mais rebuscada, mais inglesa que a da rainha. Essa linguagem mesmo dele não é uma linguagem tão fácil de ser lida também, né? Ali, você tocou num assunto importantíssimo, porque ele é um dos pouquíssimos escritores que não escreveu na língua mãe dele, na língua materna, que era o polonês, ele escreveu em inglês, e é um dos maiores escritores da língua inglesa. Ele é considerado pelos ingleses um dos maiores escritores de língua inglesa, inclusive pelo F.R. Leaves, um grande crítico inglês, que fala da Great Tradition. É um livro dele que se chama A Grande Tradição. Ele fala dos 4 grandes romancistas ingleses que definiram uma tradição do romance inglês, e ele é um deles. O Henry James é outro, o Charles Dickens é outro. Enfim, o Conrad, ele, veja bem, é um mistério, porque o Conrad, ele falava polonês, ele falava russo, porque ele viveu criança com os pais dele como exilado na Rússia. A Polônia pertencia à Rússia na época. Na verdade, ele nasceu... o Conrad, ele nasceu na cidade que chama Berdychev, que é nesse país que hoje está nas manchetes, né? Na Ucrânia. Na Ucrânia. Ele nasceu na Ucrânia. Polonês, ele é polonês, pais poloneses, nobres. Ele falava russo, não gostava do Dostoiévski, detestava os Dostoiévski, para falar a verdade,
Depois, o pai dele ensinou francês. Ele poderia ter sido um escritor grande, talvez, um grande escritor francês. Mas ele escolheu escrever em inglês. E realmente digamos assim, o palavreado dele, as palavras que ele usa, como você bem disse, são bastante, muitas vezes, assim, como eu diria, como foi a expressão que você usou? Mais rebuscadas, né? Próximas do inglês da rainha. Não francamente, não era o inglês típico da época, mas assim, atentemos para a genialidade de uma pessoa que não escreve na língua materna, escreve numa língua... E isso somente um outro escritor, russo, no caso, Nabokov, fez... Nabokov da Lolita, né? Igual. O Nabokov, que era russo, escreveu em inglês e escreveu maravilhosamente, segundo vários críticos ensaístas. Nabokov. Talvez o Beckett também, que era irlandês, escreveu em francês algumas obras dele, mas assim, isso é raríssimo. Os grandes escritores, eles escrevem na língua materna, né? Mas assim, eu acho que só contemplando uma parte do que você disse, o próprio F.R. Leaves, que é um grande defensor do Conrad, ele vai dizer, a propósito até do Coração das Trevas, que muitas vezes ele é meio assim palavroso, tá? Meio palavroso e meio que ele adjetiva demais. Ele faz essa crítica, que muitos outros ensaístas bateram muito no Leaves por causa disso. Porque, por exemplo, eu, que gosto muito do Leaves, já li o Leaves bastante, eu acho que ele se enganou. Eu acho que ele o que ele consegue com as palavras dele e com o estilo dele no livro, ele consegue assim, transformar aquela ação num mistério que cabe, que os vários personagens narradores e nós, leitores, tentamos desvendar, mas que permanece o mistério. Mas assim, ele sugere as coisas, ele não é definitivo em nada, em quase nada. Ele sugere muita coisa, desde o início, porque o Kurtz não aparece, ele aparece no fim. Grande parte do livro é só sugestão sobre ele. Alguém fala isso, alguém fala aquilo, alguém fala outra coisa, e quem ele é? É como disse a nossa amiga anterior, que chamou atenção até para isso. O que ele é? Quem é ele? O livro levanta essa questão para nós, leitores, né? Eu acho que todas essas coisas que vocês estão falando têm tudo a ver com o livro. Esse livro contém tudo isso que vocês estão falando. É o que eu acho. E talvez isso que o senhor colocou explique o que a Lívia falou, né? De início ele parece um grande herói. Conforme vai se descortinando, a gente vai vendo que, na verdade, não é bem assim. Acho que até complementa a resposta para ela. Não sei se o Antônio Ribeiro vai concordar. A minha leitura é por aí. Sim, tá dentro do mistério, não é, que você colocou. Antônio Ribeiro, nós não estamos te vendo, você está sem a câmera ligada, mas sua mão está levantada. Não é o Antônio, acho que é a Maria Fernanda. Isso, muito bem, Carol. Muito bem. Liga a câmera, Fernanda. Oi. A câmera Boa noite. Desligada. Professor Mário Coutinho, Carol, colegas. Como de costume, você e eu que vou fazer a colocação. Então, professor, a historiadora estadunidense Lynn Hunt, ela dedica os seus estudos especialmente à relação entre arte e direitos humanos. E para a pesquisadora, os direitos humanos dependem tanto da razão como da emoção.
E a Lynn Hunt, ela sempre ressalta, principalmente, o papel da literatura na criação e difusão dos direitos humanos. Na visão da historiadora, os livros trazem a ideia de que as pessoas são fundamentalmente semelhantes quando nós falamos de sentimentos íntimos, criando uma narrativa e sensação de empatia por meio do envolvimento da história. E o livro O Coração das Trevas é uma obra importantíssima para a denúncia da truculência e desumanidade da exploração colonial belga no Congo, contribuindo até mesmo para a visão que a gente tem hoje em dia do período com essa carga bem negativa. Desse modo, tendo em vista a relevância do Coração das Trevas para a análise da colonização belga no Congo, eu gostaria de saber se, na visão do professor, o livro de Conrad corrobora a visão de Lynn Hunt de que a leitura tem o potencial de nos tornar mais humanos. Certamente, perfeito. Eu acho que não só Conrad e O Coração das Trevas consegue isso, exatamente isso, mas eu acho que o papel da literatura em geral, do grande romancista, do grande artista, é esse. Existe alguém, ele mesmo, o Conrad, ele fala que, depois eu posso até procurar a citação exata, mas assim, a ideia que ele tem de quem eu vou tentar lembrar aqui, de quem imagina algo e coloca à disposição dos outros, dos leitores, portanto, dos leitores, ele é quase um doador religioso da realidade. Na verdade, é uma pessoa que fala de si, fala do mundo e entrega para a gente, de alguma maneira, a beleza, mas entrega a realidade horrorosa também. Ele entrega, eu acho que Conrad, por exemplo, nesse livro, ele entrega muita beleza estilística, a beleza da África, a beleza de algumas personagens. Mas ele mostra o horror também. Ele mostra a desumanidade. E, ao mostrar essa desumanidade, eu acho que ele está, de alguma maneira, ele está apontando o dedo para ela, ele está denunciando. Então, eu tenho a impressão, e aí eu vou voltar, aí eu volto no Dostoiévski, que disse algo sobre isso, e que é o título de um livro do Todorov, um teórico francês da literatura. Ele fala o Dostoiévski me veio com a seguinte expressão: a beleza salvará o mundo. Para mim, a arte é isso, é a beleza que salva o mundo. Resumindo, não sei se eu te respondi. Nossa, que linda essa frase aí final. Do Dostoiévski, o grande A Bête Noire do Conrad. Tá? O Conrad não gostava nem um pouquinho do Dostoiévski. Ele achava os russos, em geral, e o Dostoiévski, em particular, muito doido, muito assim, exagerado. Enfim, ninguém é perfeito. O Conrad, eu gosto demais dele e gosto muito demais também, quase igual do Dostoiévski, mas eu entendo a posição dele. Ele, como polonês, ele detestava os russos, claro, que assim, colonizaram a Polônia durante muito tempo. Essa restrição deve ter um componente aí bem pessoal dele, né, em relação à origem russa. Exatamente. Diga, Franco. Professor Mário, não sei se o senhor é cliente, eu sou quase que sócio do site Estante Virtual. Eu não sei se o senhor usa ou não. Mas eu fiz uma consulta. Eu fiz uma consulta, eles têm à venda, assim, traduzidos 28 livros do Conde, fora os originais em inglês.
E aí eu fiz um print deles e coloquei no nosso grupo aí, para quem estiver interessado. Agora, como são tantos livros, eu vou adotar suas 3 sugestões, viu, professor? Ah, tá. Perfeitamente. Você não vai... Obrigado. Você não vai se arrepender, não. Passar a palavra para o nosso querido Plauto Cardoso, que vai nos brindar nos próximos encontros, não é? Com suas palestras. Está com a palavra. Muito obrigado, Carolina. Boa noite a todos e todas. Só uns comentários finais, assim, de pontuais de algumas falas que foram feitas. Eu acho tão interessante, professor Mário, essa semi-aversão a Dostoiévski de escritores que absolutamente são polifônicos como Dostoiévski. Eu me lembro um caso do Borges na Argentina. Ele é convidado pela Sociedade Argentina-Russa lá em Buenos Aires para falar de Dostoiévski. E ele concorda. E no dia ele chega, Borges sendo Borges, e literalmente ele abre, Carolina, a palestra da seguinte forma: Buenas noches, a mí no me gusta Dostoiévski, voy a hablar de Dante. E ele literalmente faz isso. Ele topou falar de Dostoiévski. Ele vai lá, ele fala boa noite, não gosto de Dostoiévski, e fala 3 horas de Dante. Entendeu? Eu acho interessante esse comentário do Conrad, porque ele é absolutamente polifônico, né? E é muito interessante essa questão da relação com o próprio, da linguagem nascente do cinema, né? Porque quando você pensa o Eisenstein teorizando e falando sobre tese, a antitese, né? E quem faz a ligação dessa síntese quem faz a síntese é o leitor, né? Isso é uma coisa bastante revolucionária, né? Eu não preciso mais contar todo que alguém morreu, que tem um enterro, não, eu boto alguém de preto, passo uma senhora de preto passando por fora de um cemitério, tá contado tudo. E o leitor que preenche as lacunas, né? Essa visão da arte como uma obra coletiva é uma visão muito moderna. E é também muito de Dostoiévski nesse sentido, né? Carolina, um comentário seu que me chamou a atenção no começo é sobre esse subterfúgio narrativo de falar assim, olha, eu não estou dizendo nada, alguém me contou que era assim e tudo, né? Eu não sei se eu entendi, mas você se perguntou se isso era um pouco de proteção dele, e o Mário falou que, olha, isso era o possível na época. Isso me lembra muito, isso é um subterfúgio muito comum na história, para pegar no século XVI 2 clássicos que estão extremamente ligados à questão de uma possível tarefa colonizadora, emancipatória, iluminadora de uma sociedade que se acha superior a outra. Se você pegar a Utopia, e aí nós estamos em 1516, ou sobre os canibais de Montaigne, aí nós estamos em 1580, dentro do mesmo século, os dois usam essa história, cada um para esse subterfúgio, cada um por uma razão diferente, né? O Thomas More, porque não podia falar muito mal, ele era tipo chanceler de um próprio rei sanguinário numa sociedade extremamente injusta, e ele cria o Rafael, né, que conta para ele tudo da utopia e tudo mais. E não deu muito certo, não, que ele terminou sendo decapitado pelo próprio Henrique VIII, né? O Montaigne cria toda essa história de que, olha, esse meu servo que está puro ainda, essa pedra para ser lapidada, ele nos conta a essência original da questão humana e que pode salvar a Europa de toda essa podridão atual, do estado das coisas europeia, da injustiça, da escuridão, para usar o termo do próprio Conrad, da sociedade europeia. Mas você veja que todos passam por um processo de... o Montaigne, o tempo inteiro, e aí, de novo, para usar comentários do professor Mário, o Montaigne o tempo inteiro está falando inconscientemente de uma superioridade europeia, né? O Conrad, ele não cai nessas armadilhas, né? Ele usa esses subterfúgios, mas ele não cai na armadilha clássica do superior e do inferior. Ele não cai na narrativa clássica de que ele não tira a agência
de nenhum dos personagens, seja ele qual for o personagem, né? Ele não tem essa dicotomia de bem e mal muito claro assim, nesse sentido. Essa questão da linguagem, que eu acho bastante interessante, né? Como Nabokov escreve em inglês e cria clássicos como Lolita, que são clássicos da literatura inglesa, é um país com uma grande história narrativa de línguas diferentes. Se você começa, quem vai para fazer literatura inglesa começa com Beowulf, um poema escrito no anglo-saxão antigo que nem remotamente tem uma relação muito clara com o inglês de hoje. Se você passa, por exemplo, com clássicos como As Viagens de Sir John Mandeville, foi escrito em francês normando, né? Então, você tem uma tradição muito grande de uma literatura. A Utopia, que eu acabei de mencionar, foi escrita em latim. Várias das obras que chamamos de são os pilares da literatura inglesa, foram traduzidos depois, na segunda, terceira, quarta edição, para o inglês. Mas isso faz parte um pouco da própria cultura. Parece estranho, mas é a forma como a literatura inglesa apropriada terminou se formando. Era só isso mesmo, esses pequenos comentários que foram, digamos assim, parte da coxa de retalho do que conversamos. E só mesmo já para devolver a palavra, que já estamos no final, eu concordo muito, viu? Acho que foi a Fernanda que falou, a Maria, não sei quem falou sobre a questão Esse é o grande papel da literatura. Eu me preocupo tanto quando se tira a literatura de conteúdos escolares, porque a única coisa é a arte, é a literatura que pode realmente gerar essa empatia em relação ao outro, né? Que é o principal elemento civilizatório, é você poder ver o outro, se colocar no papel do outro, notar que o outro é você mesmo. Esse é um grande diálogo, uma das magias do próprio Conrad, é justamente há uma miscelânea de formação empática, né, no contexto todo do livro. É só isso, e agradecer ao Mário, que é sempre um prazer enorme encontrá-lo, ouvi-lo falar. Eu vou te falar uma coisa, pode falar por uma semana e eu fico quieto ouvindo. Vou nem no banheiro. E eu também ficaria uma semana ouvindo você falar. A sua leitura que você desenhou agora, concordo plenamente. Resumindo tudo, algo que eu já disse antes, a beleza salvará o mundo. E eu termino, quer dizer, agora, né? Termino agora. Não sei se vocês querem terminar esse colóquio, mas assim, e olha a ironia, eu termino algo sobre Conrad com uma frase de Dostoiévski que ele detestava, mas que tem tudo a ver com ele. A arte. Temos a arte para não morrer da realidade, mas aí é Nietzsche. Sim. Perfeito também. Eu acho que estamos já chegando mesmo ao final, não é, professor Mário? E é interessante isso que vocês falaram de literatura, porque eu sinto que é isso, a literatura ela acaba tirando um pouco as nossas defesas, né? Você mergulha no livro e aí você está pronto para receber aquilo de uma outra forma, é diferente de quando você assiste um jornal, né? Está lendo um jornal, alguma coisa, que eu fiz jornalismo, né? Você que é jornalista, é muito diferente. Eu acho que trabalha com outra parte ali do cérebro que faz realmente com que a humanidade apareça. Perfeito, viu, Maria Fernanda? Adorei sua colocação. Professor, se o senhor quiser falar as suas palavras finais, então, para a gente já... Não sei se tem mais algo que queira falar ou quer acabar com essa frase bonita. Deixa eu só falar uma coisinha que eu estava lembrando aqui agora. Tem muitos livros que servem como base para um filme e tal, né? Eu não gosto, depois que eu leio um livro, eu não gosto de assistir o filme, porque eu acho que vai destruir tudo o que eu montei na minha cabeça, sabe? O meu personagem, os meus personagens, o filme vai ficar e vai acabar destruindo um trabalho que eu tive de, sei lá,
15 dias, 30 dias lendo um livro, assisto um filme, em 2 horas ele acaba com tudo aquilo que eu criei aos pouquinhos. Então, eu não gosto, assim, eu gosto de ler e ponto. Fala que tem filme, eu já fujo e saio correndo. Muitos livros que foram adaptados, até mesmo O Coração das Trevas, eu acho que o Coração das Trevas, que se transformou no livro do Coppola, eu acho que o Coppola diminuiu um pouco o Coração das Trevas. Por quê? Eu falaria 2 ou 3 coisas. Primeiro, no filme, o personagem que é o Marlowe, o Willard, ele, desde o início, é dado uma tarefa para ele, matar o Kurtz. E o livro não é assim. Segundo, já no início do filme, os militares americanos definem o Kurtz como um desumano que precisa ser morto, porque ele está aprontando horrores. O livro não é assim. O livro ele procede narrativamente e poeticamente de outra maneira. Aos poucos ele vai entregando quem é o Kurtz, mas assim, sem definir exatamente quem ele é, preservando o mistério. Então, eu acho que isso aí diminui um tanto a genialidade do livro. Mas eu acho que é um filme bem feito, bem intencionado, mas tem os seus limites. Professor, mas eu concordo com o senhor plenamente. Por exemplo, o Apocalipse Now, ele usa argumentação, mas ele cria uma história totalmente diferente tem com o livro. O que eu não gosto é quando o filme ele retrata o livro exatamente e daquela forma resumida, né? Um livro de 500 páginas vira um filminho aí de 1h30, que não tem nada a ver uma coisa com outra, e os personagens são descaracterizados e tal. Agora, a argumentação, eu acho tudo bem, acho ótimo, acho muito legal, porque até divulga o autor e as pessoas que se interessam vão procurar o autor e conhecer a obra original e tal. O que eu não gosto é aquela coisa assim, cópia mal feita, né? Eu tendo a concordar com você, mas eu lembro também que tem livros que não são grande coisa e que se transformam em obra-primas do cinema. Por exemplo, eu vou citar um filme aqui, que eu escrevi um livro sobre ele, Vertigo, do Um Corpo que Cai, do Alfred Hitchcock. Eu escrevi um livro sobre esse filme, só sobre esse filme. É um romance francês de mistério, fraco, bem ruinzinho, e Hitchcock pegou esse livro e transformou em obra-prima. É só ler o livro, que existe em português, e ver o filme, que existe aqui no Brasil também. Sabe? Tem muitas vezes, ou então, assim, eu lembro de outros filmes que são equivalentes da obra-prima literária que originou. Por exemplo, A Religiosa, do Diderot, se transforma numa religiosa do Rivette, Jacques Rivette, um diretor francês. Genial os dois. Ou, talvez, O Processo, do Orson Welles, que é quase tão bom, eu diria, quanto O Processo, do Kafka. Mas, assim, bem, isso é uma discussão longa que a gente iria longe. Eu paro por aqui. Perfeito. Para mim é interessante, é como se fossem coisas diferentes. O Clementinho acho que queria fazer uma pergunta. Clementinho, você baixou a mão, mas eu fiquei de olho em você. Sem dúvida, o Conrad é um grande autor, é uma abordagem poética, né? E eu fico imaginando escrever um livro sobre uma expedição à Amazônia, né? Como que se escreveria um livro dessa natureza, né? E a diferença é o talento do autor, né? O talento. Ele fez uma expedição sobre a África, né? O período colonial lá inglês, e de uma forma magistral, né?
Agora, a conclusão dele aí, citando Dostoiévski, né, que a beleza salvará o mundo, acho que é oportuna para um clube de leitura, e há muitos autores que falam que o conhecimento, a literatura, sobretudo, é terapêutica, né? Ela cura a alma, né? Ela engrandece, ela ajuda a resolver os problemas. Uhum. E te dá a condição de realização, né? De realização da função humana, não é? Eu vi uma discussão há muito tempo numa comunidade que as crianças ficaram debatendo e tal, de que os livros, né, as bibliotecas, são os hospitais da alma. Existe o hospital do corpo e a biblioteca, por ter livros, ela pode ser chamada de hospital da alma, né? Eu acho que está na mesma linha aí do entendimento do Dostoiévski, do professor Mário Alves Coutinho. Então, um excelente encontro, todos estão de parabéns. Eu agradeço muito você me citar junto com Dostoiévski e essa frase que eu acho realmente maravilhosa. Agora, eu acho maravilhosa também no seguinte sentido: a beleza salvará o mundo, mas a feiura é parte dessa beleza também. A feiura e a violência e a agressividade. E elas andam juntas. E a gente não pode esquecer nem uma coisa, nem outra. Mas eu acho que essa frase do Dostoiévski, ela resume tudo. Perfeito. O Tiago Brandão agora está com a palavra, não é isso? Ele está fora? Isso. Acho que eu vou só convidar todo mundo para os próximos encontros, não é? 26/10, retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde, com o nosso querido Plauto Cardoso, mediador Kelps Vasconcelos, 18h30, e dia 30 de novembro, Desonra, JM, não vou saber falar o nome dele, porque eu tendo a ler e não sei falar, é Coetzee. Plauto Cardoso também, mediador, Tiago Brandão de Almeida, às 18h30. Tiago, você está entre nós? Ali, achei o Tiago. Passo a palavra para você. Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo? Ótimo. Não, só para agradecer os agradecimentos finais, né, a todos os participantes, professor Mário, professor Plauto. Eu só gostaria para terminar, eu gostaria de agradecer a associação de vocês, né, dos magistrados. Gostei muito de fazer esse debate, principalmente fazer o debate com vocês, e espero que vocês tenham que a minha exposição tenha iluminado alguma coisa para vocês, mas o debate foi ótimo, o nível excelente, iluminou para mim uma boa parte também do Coração das Trevas, e eu agradeço muito a vocês e a associação e o clube de leitura que vocês têm, que continuem fazendo isso forever and ever. Muito obrigado. Obrigado, professor. Então, só para fazer esses agradecimentos finais, né? A todos os componentes do nosso clube de leitura, todos os colaboradores, a equipe técnica que está aqui fazendo as gravações, nos ajudando aqui mais essa empreitada, e convidar, né? Sempre na última quarta-feira do mês, a obra já foi anunciada, já estou com a minha aqui, o retrato de Dorian Gray. A partir de amanhã vamos degustá-lo, e ansioso por receber as palavras do professor Plauto aqui há praticamente 30 dias, tá bom, gente? Bom descanso a todos, boa noite, foi um imenso prazer, e a gente conta com todos na nossa próxima edição. Professor Mário, seguramente nós vamos convidá-lo para outras oportunidades, tá bom? Foi muito prazeroso ouvi-lo. Estou à disposição, sempre. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite também. Um abraço. Obrigado, Carolina, pela mediação perfeita. Até logo. Obrigada. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.